Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Rebeca, e é o episódio mais importante desse ano, porque é o primeiro episódio que nós temos uma convidada. A Rebeca, eu já acompanho ela no Instagram já tem muito tempo, ela também foi minha professora de inglês e é muito querida para mim, já tem muito tempo que eu vejo o trabalho dela, o esforço dela para fazer as coisas, e aí eu trouxe ela aqui, convidei ela aqui, ela aceitou assim, esse convite, foi muito especial para mim saber de tudo isso, né, saber da história dela, acompanhar a história dela. Eu queria que vocês ouvissem também um pouco do que eu vejo lá no Instagram, do que eu aprendo com ela também. Isso vai ser muito importante. E esse episódio, assim, é um episódio que nós vamos falar sobre frustração, nós vamos falar sobre pisar no freio, nós vamos falar sobre vários tópicos aqui. E fique com a gente até o finalzinho. Rebeca, conta pra gente quem é você, conta pra gente como que é a sua história, o que te leva a pausar, o que te leva ao trabalho. Conta pra gente. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Também é o primeiro podcast que eu participo esse ano. Que bom. Como você pediu, eu vou começar contando quem eu sou. Meu Uhum. nome é Rebeca Seabra. Eu sou empreendedora e comunicadora. Eu tenho um Instagram em que eu falo sobre desenvolvimento pessoal e, secundariamente, comunicação. Eu trabalho como mentora de desenvolvimento pessoal e de comunicação. E uma clareza que eu tenho para mim desde sempre é que ninguém é fruto das circunstâncias. Nós somos todos frutos das nossas escolhas, da forma como nós respondemos às circunstâncias que a gente vive. Isso é verdade para todo mundo. O que varia de pessoa para pessoa é o grau de consciência que a gente tem disso. Então, é por esse motivo que eu compartilho as minhas ideias, meus aprendizados no Instagram, que não vem só da minha experiência pessoal, mas também de muitos estudos, de grandes referências que eu faço questão de compartilhar lá. Sempre deixo claro que nada do que eu digo lá vem de mim, vem de pessoas muito maiores do que eu. E a minha vida foi sucessivamente difícil. Eu passei por experiências muito desafiadoras, uma atrás da outra, desde a infância. E eu costumo dizer que se eu conto uma história, daria para essa minha história ser uma história que terminaria num buraco do qual não dá para sair. Mas a prova mais concreta que eu já tive de que nós não somos frutos das nossas circunstâncias, sim das nossas escolhas, é a minha própria experiência. Então, estou aqui para compartilhar, porque se eu conseguir sair dos fundos dos poços em que eu me coloquei, em que eu caí, em que eu fui colocada na minha vida, muitas outras pessoas também podem, e às vezes o que falta é só um pouco de orientação. Então, estamos aí para isso. Excelente, excelente, Rebeca. Eu acredito muito nisso. Já teve uns episódios aqui que a gente citou um pouco desse aspecto, assim, dessa vontade de mudança, sabe? Que a gente precisa ter na vida, assim. Porque sem isso a gente não vai para lugar nenhum, né? Sem isso a gente não faz muita coisa, assim. Mas me conta, se quero ouvir de você, assim, qual foi o ponto de partida para você sair, talvez, do seu primeiro poço, assim? O que que você vivenciou, assim, se você quiser compartilhar com a gente, como que foi esse primeiro despertar, assim, seu, de mudança? Conta pra gente. Meu primeiro despertar de mudança foi logo na infância. Eu tive uma infância bastante atribulada. Minha mãe é uma grande guerreira, trabalhou muito a vida inteira para poder sustentar as duas filhas dela, que foi a minha irmã, 14 anos mais velha, e depois a mim. E o meu pai, infelizmente, sofreu de alcoolismo por muitos anos. Ele veio falecer no ano passado, não em decorrência direta do alcoolismo, mas indireta. Então, a minha infância foi muito desafiadora, porque meu pai foi ou ausente, ou então um dificultador na nossa vida. Infelizmente, o alcoolismo tornou violento, a gente enfrentou muitas dificuldades por causa disso, mas eu sempre via minha mãe contornando as dificuldades da vida, ou então suplantando as dificuldades que ela enfrentou e que a gente acabou enfrentando também pela força do trabalho e da decisão de não ser uma ferrada, porque a vida a colocou em circunstâncias que poderiam tê-la feito assim. Então, desde criança, eu tive um bom exemplo na minha frente, e apesar de a minha mãe, por ter que trabalhar, ter sido ausente também, isso nunca foi um motivo para eu passar a vida laboreando ou amargando essa ausência dela. Pelo contrário, eu segui o exemplo. Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos numa pet shop, que eu infernizei todas as pet shops dessa Ouro Branco para alguém me dar uma oportunidade. E eu tive a primeira oportunidade com 12 para 13 anos, e foi aí que eu comecei a trabalhar. Sempre trabalhei e estudei, assim como eu vi minha mãe fazendo, e foi ali que eu comecei a galgar as minhas oportunidades na vida, porque dinheiro também era uma questão para nós, quando eu era criança, quando a gente estava começando a nossa vida ali como família.
Uhum. Então, desde então, sempre trabalhando e tentando encontrar oportunidades melhores do que a anterior para poder subir de degrau em degrau. Que ótimo, muito bom. Mas assim, aí como que foi? Você trabalhou de novinha, né? Então o trabalho criou um espaço importante na sua vida, né? Imagino eu assim, porque desde pequenininha trabalhando, então imagino que você deu um lugar importante para o trabalho. Qual que é a sua relação com o trabalho hoje? Como que foi como que você fez essa leitura do trabalho com 12 anos? Como que foi para você? E como que é hoje, né? Assim. Minha relação com o trabalho sempre foi e continua sendo muito estreita. Eu entendo o trabalho não só como uma forma de a gente dignificar a nossa existência no mundo, porque o trabalho é a nossa melhor oportunidade de servir, de ser útil de alguma forma, mas também o trabalho é uma forma de, como eu acredito hoje em dia, santificar a nossa vida. Uhum. Nós somos feitos para contribuir e não só para passar pelo mundo como turistas. Então, ao mesmo tempo, eu também considero muito legítimo que o trabalho seja um meio de construir prosperidade. É justo que a gente receba e seja retornado pelo trabalho bem feito. Não acredito que o trabalho tenha que ser só por amor, não. É legítimo que a gente seja recompensado e remunerado à altura do bom trabalho que a gente faz. Só que, da mesma forma que o trabalho comigo sempre teve uma relação muito estreita, às vezes foi estreita demais. Então, como eu encontrei no trabalho a minha primeira oportunidade de transformar a minha realidade, tanto saindo de dentro de um ambiente que era muito turbulento, né, que era a minha casa, quanto também abrindo vias para poder construir as oportunidades que eu gostaria de ter na vida, eu acabei estabelecendo uma relação estreita demais com o trabalho e entrando em um ritmo exagerado de trabalho que me cansou, me desgastou e me envelheceu. O Uhum. problema não é só a quantidade de trabalho, porque isso é um ponto importante que todo mundo que está começando a carreira ou trocando de carreira de alguma forma precisa ter em mente. No começo da nossa carreira, seja a primeira carreira ou uma carreira em transição, a gente não tem muita experiência para entregar valor. O que a gente mais tem é volume, certo? Então, se a gente está começando a trabalhar, se a gente é inexperiente, se a gente é novo demais, não adianta a gente querer trabalhar pouco e ganhar muito. Não adianta a gente mirar muito em resultado otimizado. A gente não tem isso para oferecer, a gente não tem esse repertório, a gente não tem esse direcionamento. Então, no começo da carreira, o que importa é volume. O segredo é trabalhar muito, fazer tudo que tem para fazer. Se você está começando sua carreira em engenharia, o que tem para fazer no lugar onde você está trabalhando é carregar a caixa, carregue caixa. Se o que tem para fazer é organizar correspondência, organize correspondência. Tudo que você puder fazer, limpar, organizar o escritório, faça. Tudo isso vai te ajudar a condensar o seu potencial em valor. O meu erro, que me fez perder tempo, dinheiro e saúde por muito tempo, foi ficar presa nessa fase do volume. Então, trabalhar muito foi o que eu sempre vi minha mãe fazer, por exemplo. E graças a Deus trouxe excelentes resultados. E foi assim que eu comecei, com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 anos, sem entender que em algum momento eu precisaria focar, como eu disse, menos no movimento e mais na direção. Então, o meu erro foi não pensar em passar da etapa do volume para a etapa da otimização a Uhum. tempo. Eu tive, digamos, 13, 14 anos trabalhando até eu chegar num ponto em que eu tive esse estalo, que eu entendi que trabalhar muito não era o segredo para sempre, que isso chega uma hora que é só gerar desgaste, tá entendendo? Perfeito, perfeito. Eu até falei no episódio, no ano passado, né? Eu lembro sobre metas, que uma das minhas metas para esse ano era justamente assim, fazer uma pausa na quantidade, no volume de trabalho. Não que não seja, né, eu estou iniciando a minha carreira na área da educação, então tudo vai ser, é justamente isso, é um volume, né? Vai acontecer um certo volume. Mas a gente precisa identificar assim, o que isso causa na gente. E no ano passado eu lembro de ter vivenciado assim, justamente esse choque. Gente, meu corpo vai parar em algum momento, eu não vou conseguir prosseguir, né? Assim, você teve algum momento assim na sua vida, assim, que você sentiu essa pausa, que você falou, meu Deus do céu, eu não sei até quando que eu aguento, vou testar, mas eu não sei até que dia que eu aguento, assim, de cansaço, né? A exaustão, até acho que mais assim, no ano passado foi muito física, mas recentemente eu vivi uma muito emocional. Você teve algum episódio assim que foi para você de exaustão? Por causa dessa carga de trabalho? Como que foi? O que a gente chama hoje de burnout, mas também serve como estafa, né? Então a gente chama dessa forma. Eu tive vários episódios desses. O fato é que o nosso corpo e a nossa mente, espírito, trabalham de forma integrada. Uhum. Às vezes a gente pode insistir em pensar que não, mas eles trabalham de forma integrada, não tem como segregar uma coisa da outra.
Então, se a nossa mente está programada a continuar, como se não houvesse limite, chega uma hora que o nosso corpo é acionado para estabelecer um limite. O mesmo caso é ao contrário, né? Se a gente está acostumado a forçar o nosso corpo como se não houvesse limite, chega uma hora que a nossa mente interrompe. Então, não existe essa separação total entre corpo e mente. Existem diferentes formas de atuação dos dois que são complementares. Então, o que aconteceu comigo em vários episódios de burnout foi que o meu corpo parou porque a minha mente não iria parar. Esse ritmo frenético foi o que eu sempre fui programada a fazer. Então, às vezes em que eu parei antes de acordar e entender para onde eu estava levando a minha vida, foi meu corpo que me interrompeu. Então, diversas vezes, quando eu estava forçando muito o trabalho, seja em volume, seja em intensidade, ou então em um estágio de frustração e de falta de sentido no trabalho, porque eu estava só continuando, fiquei doente várias vezes. Foi só por isso que eu parei. Eu me lembro que até pouquíssimo tempo atrás, os únicos momentos em que eu descansava de fato era quando eu ficava adoecida, porque eu simplesmente não parava de trabalhar, eu não parava de forçar por vontade própria. E aí chegou um momento em que eu quase que esperava que esses episódios de enfermidade chegassem para que eu finalmente pudesse descansar, porque a culpa também me atormentava muito. A culpa de parar, a culpa de pisar no freio. E querendo ou não, é um processo, né? Mas o que começou a me ensinar a descansar foi ver os momentos de descanso, ver os momentos de pisar no freio como ferramentas para tornar o trabalho melhor. Não é para isso que o descanso serve, descanso é legítimo. Né? Exato. No sétimo dia, Deus, que é Pai, que sabe de todas as coisas, descansou. Por que nós não deveríamos fazer? A religião me ajudou também a pisar no freio com motivo nobre, mas o ponto anterior era esse. O que eu conseguia fazer, o que eu conseguia manobrar minha própria mente para fazer era descansar para que eu pudesse trabalhar melhor. Porque realmente, se a gente trabalha, força, estuda, coloca a palavra que você quiser. Chega uma hora que a gente começa a fazer isso de forma burra. A palavra é burra mesmo, infelizmente. As Exato. nossas capacidades de raciocínio vão achatando. Porque a gente precisa afiar o machado. Exatamente, perfeito, perfeito. E assim, aí você falou um ponto importantíssimo sobre a questão da culpa, né? Isso acontece, assim, quando a gente pausa, fala, meu Deus, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho que fazer determinada tarefa, eu tenho que me comprometer ali, determinado compromisso. Então, são muitos afazeres e a gente acaba se sentindo culpado, né? Por causa disso. E aí você teve, assim, até você já contou que teve esse momento, assim, de entender que precisava da pausa para poder fazer o trabalho melhor, melhorar o trabalho. Mas assim, teve algum momento na sua vida que você se sentiu mais culpada de trabalhar, de pausar para descansar, assim, que você lembra dele, assim? Teve algum momento para você? Com certeza. De modo geral, o meu trabalho sempre dependeu muito de mim, porque eu empreendo. Né? Sim, Então, não tenho ordens a responder, você está me entendendo? As sim. ordens às quais eu respondo são as minhas próprias. Então, É. quem impõe os meus horários, quem impõe os meus prazos, quem impõe os meus projetos sou eu mesmo. Então, minha relação é sempre entre mim e mim mesmo. Então, a culpa realmente é uma sombra que pesa os dias. Mas você perguntou se teve um momento em que eu me sentia mais culpada em descansar. Sim, foi um momento dos anos recentes, ali 2020, 2021, 2020, 2021 e 2023. Até o ano passado ali foram momentos difíceis no sentido de descanso. Por quê? Foi quando eu comecei a empreender de fato, quando eu abri uma empresa e eu contratei uma equipe. E apesar de contratar uma equipe, de delegar, de ter outras pessoas responsáveis por fazer o trabalho, a minha delegação não era eficiente. Então, eu sempre tinha necessidade de estar lá microgerenciando o trabalho de todo mundo, e enquanto eu não estivesse presente, as coisas não funcionavam. Então, não existia a possibilidade de ausência. Eu fiquei 9 anos sem tirar férias. Meu Deus do céu. Nove? Não Não. faço isso. É. Meu Deus do céu. E aí, como é que foi assim esse momento para você? Você não tirava férias, não descansou nada, assim, tinha final de semana, claro, mas férias, nenhuma pausa assim. Não, Gente do céu. não tive férias. As primeiras férias que eu tirei em toda a minha carreira foram em dezembro do ano passado. Primeira vez. Qual que foi a sensação assim, dessas primeiras férias? Foi de culpa ou você? Não, eu já entendi esse momento, assim, que é importante. Você já tinha entendido a pausa? Tinha entendido a pausa, mas eu precisava atropelar a culpa. Entendi. E esse é o ponto, tá? A culpa é um fator emocional.
A culpa, o desânimo, a desmotivação, a incerteza, a insegurança. E a pior coisa que a gente pode fazer, porque aí a gente está nas mãos das nossas circunstâncias, das nossas emoções, é pensar, eu vou tirar férias quando eu não sentir culpa por tirar férias. Nunca ia acontecer, jamais ia acontecer. Uhum. Se eu fosse tirar férias no final desse ano, talvez eu faça, provavelmente eu vou fazer isso com culpa ainda. Mas não se espera a culpa ir embora. Chega um momento em que você olha para os fatos e você pensa, eu preciso tirar férias, porque senão eu vou pifar, porque se eu não tirar férias agora, toda a estrutura do meu trabalho vai sucumbir. Eu preciso tirar férias agora, porque é justo e legítimo que eu tire férias, que eu trabalho. Enfim, você pega os fatos e você, com os fatos, passa por cima dos sentimentos, para que depois os sentimentos sejam combatidos pelos fatos e pelas suas atitudes. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, Exatamente. sim, tirei férias com culpa, mas tirei férias. Tirou férias com culpa porque ela era necessária. As férias que iam suprir, né, assim, a sua culpa. Seria isso, né? Passar por cima. Adorei isso de atropelar a culpa. Porque eu falo assim que a culpa ela não serve pra nada. Pra nada. Eu já citei algumas vezes, assim, nos episódios. Até de um podcast que eu vi há uns anos atrás, assim, eu lembro de uma moça que era representante de uma escola missionária. Ela falava, gente, a culpa não serve, assim, pra você limpar um banheiro. Não serve pra nada. Pra você fazer absolutamente nada. Porque com ela você não sai do lugar. Ela te paralisa. Né? Então é justamente isso que você está falando, assim, atropelar a culpa, porque senão a gente vai se mover como? Né? A gente fica ali parado esperando que algo aconteça para fazer a gente se mover. Né? Assim, eu achei um ponto muito importante, eu até te citei assim num episódio, não vou me lembrar qual que era, mas é os dois últimos episódios, acho que foi. E aí eu te citei porque eu lembro que anos atrás eu li, Rebeca, um texto seu falando que você não esperava circunstâncias perfeitas. Era assim, como se você tivesse indo dar um treinamento na empresa aqui na cidade e você não esperou que você fosse convidada, você preparou a sua pessoa para o convite. Né? Então você estudou, você se preparou. Eu adoro esse texto, eu sempre me lembro dele. Eu não lembro onde ele está agora, mas eu sempre lembro desse texto. E assim, é muito importante isso, tudo isso que você está falando, assim, as circunstâncias perfeitas, né? A gente precisa ir criando esse processo na nossa vida, né? Para a gente poder, senão a gente nunca vai entender o que está acontecendo. Para a gente poder realmente saber qual caminho a gente precisa traçar, a gente não tem que esperar as circunstâncias perfeitas, né? Você acha assim que tudo que você fez até agora no seu trabalho, na sua vida, tá te encaminhando para onde você quer? Assim, você se imagina num momento de pausa assim maior? Como que é assim a sua vida, sua relação hoje com o seu trabalho, pausa e chegar onde você quer? Como que é para você essa relação? Graças a Deus eu tive um processo de amadurecimento que me esclareceu algo que eu acredito que muitas pessoas provavelmente não vão ter a oportunidade de entender, que é o fato de que a vida é articulação de diversas frentes que não são excludentes umas das outras. O trabalho é uma fatia muito importante da nossa vida, é indispensável, na verdade. A gente precisa dedicar atenção e existem momentos que o trabalho vai exigir um certo desequilíbrio de nós até para que a gente consiga atingir os pontos que a gente está mirando. Mas são momentos. Mas o fato é que a vida não é o trabalho não é a vida. Uhum. Sim. A gente faz, como muitos influenciadores, como muitos empreendedores de palco, como muitos coaches nos ensinam a fazer, que é trabalhar, 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 para depois pensar em fazer outras coisas, depois se preocupar com outras questões, a gente está se direcionando para uma rua sem saída. Não existe isso de trabalhar primeiro para constituir família depois. Não existe isso de pensar em casar quando a gente estiver formado, bem colocado no mercado de trabalho, com todo o dinheiro para fazer com que a coisa aconteça do jeitinho que a gente esperava. Porque são as circunstâncias perfeitas que, olha só, não vão chegar. Uhum. Se a gente fizer esses planos ideais, assim, eu vou formar, vou fazer um mestrado, vou me colocar no mercado de trabalho, vou ser bem sucedido, e aí depois vou encontrar uma pessoa para me casar com ela, vou fazer um casamento lindo e vou quitar minha casa com o dinheiro que eu já tiver em conta. Grandes chances são que você vai terminar a faculdade, você vai falar, cara, eu não aprendi nada na faculdade sobre o que fazer na minha vida. Aí eu vou começar a trabalhar como engenheiro, porque eu sempre sonhei em fazer engenharia, porque era o que eu aprendi de criança, que era o certo a fazer. E aí você vai começar a trabalhar, você vai talvez começar a ganhar algum dinheiro ali, mas você vai ver que não era exatamente isso que você queria. E aí, nesse tempo em que você poderia ter trabalhado em mais de uma frente ao mesmo tempo, que é para isso que a gente é feito para fazer, e é isso que a gente é feito para fazer, trabalhar em várias frentes, você já vai ter se frustrado profissionalmente, você não vai ter encontrado alguém, você já vai estar velho, você vai estar cansado, já vai estar frustrado. Você está entendendo? Sim. As circunstâncias perfeitas não chegam. Quantas vezes elas chegaram para você? Exato. Pouquíssimas, elas foram sendo criadas, né? Se eu não fizer nada, elas não vão aparecer.
E aí é justamente esse ponto, assim, que eu acho interessantíssimo. Aí desse texto que eu até citei, né, nesse episódio, seu, que era justamente isso, assim, não tem como esperar que a vida apareça, assim, que a vida aconteça. Eu lembro que até falava, né, que eu até citei no episódio que eu queria contar sobre essa história das circunstâncias perfeitas, delas não existirem, que quando eu era adolescente, Rebeca, eu queria muito, meu sonho era criar um canal no YouTube. Ai, mas eu queria, porque era naquele início, né? Mais ou menos assim, 2013. Eu queria muito criar um canal no YouTube. Mas não criei. Não criei porque eu achava que eu tinha que ter tudo, assim, tinha que ter tudo perfeito, as circunstâncias perfeitas. E assim, óbvio, eu poderia ter tomado outro rumo, minha vida poderia ser diferente, claro, poderia ser outras coisas, poderia dar tudo errado também, claro, mas eu não criei, eu não esperei, né? Eu na verdade, esperei as circunstâncias serem perfeitas e não fui com o caminho. Eu acho que o caminho ele vai sendo criado, assim, a gente não precisa esperar que as coisas estejam lá, a gente tem que criar mesmo. E assim, adoro, eu gosto muito, levo esse texto para minha vida, para meu coração mesmo, assim. Quero achar ele depois para ler ele completo, né? Vou até trazer ele aqui no podcast, se você me permitir, justamente para poder falar sobre isso, assim, porque eu acho que a gente perde muito da vida, sabe? Assim, justamente porque a gente está esperando que ela aconteça lá na frente. E essa procrastinação, né, dos projetos, das coisas que a gente quer que saiam da gaveta, da vida que a gente quer que aconteça. Você já viveu isso alguma vez, assim, de não tirar os seus planos da gaveta e se frustrar? Como que tá, assim? Ser Com humano. certeza. Todo mundo já. Todo Todo mundo é claro disso. Mas no meio do caminho ali eu entendi. Eu entendi. Você conhece o Ícaro de Carvalho? Se eu conheço o quê? Desculpa. Ícaro de Carvalho. Ingrid Carvalho conheço, porque você posta direto, né? Eu conheço por causa de você. Uhum. O Ícaro de Carvalho é uma das minhas grandes referências, não só minhas, uma das pessoas que transformaram a minha vida. E ele, acredito que hoje seja o maior nome do marketing digital sério no Brasil. Marketing digital sério. Pensando em trabalho duro, sem milagre, sem forma mágica, enfim. Você falou de 2013, quando você pensou em criar seu canal do YouTube. 2013 foi quando ele começou o marketing digital. Ele fazia posts no Facebook, que nas palavras dele eram horríveis, que quem curtia era só a esposa dele, um amigo dele que acabou virando um advogado do Novo Mercado, que é a maior escola de marketing digital da América Latina hoje em dia. Mas o que aconteceu? Ele não começou sendo Ícaro de Carvalho agora. Ele começou em 2013 fazendo posts horríveis que ninguém curtia. Por 2 anos ninguém curtia, era só a esposa dele. Exatamente. Às vezes a gente acha que a gente não vai passar por isso. Que a gente é grande demais, que a gente é especial e cheirosinho demais para merecer começar à frente. Eu já passei por isso, você já passou por isso. Várias pessoas que tinham sonhos, que tinham boas ideias, já passaram por isso. Mas é aquilo que o próprio Ícaro falou. O zero abre um mundo de possibilidades. Exato, perfeito, perfeito. E a gente tem que. É o começo, sabe? É o começo para realmente ver as coisas acontecendo, assim. O podcast, eu já pensei em continuar, em parar, em continuar, em parar. Várias vezes já me aconteceu assim. Mas eu falo, gente, eu não vai dar para depender de coisas que eu ainda não tenho, né? Eu preciso correr atrás daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. Então, a continuidade, e eu falo muito aos meus alunos, assim, no meu trabalho, é a questão da constância, assim. A gente já sabe o que acontece quando a gente para. Nada acontece. Você já sabe o que acontece quando você para no meio do caminho. A gente não sabe o que acontece se a gente persiste lá na frente. O que acontece? Né? Então, todo mundo assim já começou do zero em algum momento. Então, assim, as pessoas. Eu vi um vídeo até sobre isso falando, né, das pessoas que começam de baixo, assim. Aí citou vários cantores famosos, gente que, assim, cantou em casamento, hoje canta para multidões, gente que começou a vender ali de porta em porta, hoje tem grandes empresas. Então, o começo é muito importante, né? Mas a gente não tem muita paciência com a frustração, eu acho, sabe, Rebeca? Assim, eu vejo que. Eu lembro até de uma amiga que estava me contando, ela é professora de música. E aí ela falou assim que estava dando aula para os alunos, e tem um especial que ele assim não consegue. Ele começa. Ela começa a ensinar para ele já, ai, mas eu não vou conseguir. Ai, aí já desiste, aí falta todas as aulas, não vai mais. Então a gente não tem muita paciência com a frustração, né? Assim, o que você acha sobre? São José Maria Escrivá, que é conhecido como o santo do cotidiano, ele fala muito sobre a santificação do trabalho. Tem uma frase que sempre vale a pena repetir nesse diálogo. Ele fala que tudo que é grande nessa terra começa pequeno. Uhum. Nasce grande, é monstruoso e morre. Algo Concordo. a pensar. Isso serve para todo mundo. Uhum. Essa conversa sobre começar de algum lugar aparece em diversos ambientes, mas eu vi poucas vezes com essa perspectiva que acabou me convencendo mais que qualquer outra. Eu entendo que essa nossa indisposição por começar pequeno,
por começar errando, por começar tropeçando, é o movimento da soberba. Lá no fundo, é a gente achar que a gente é bom demais para começar do zero, que a gente é bom demais para meter as caras, para publicar um podcast ruim, para fazer uma sequência de stories que ninguém vai curtir. Exato. Exatamente. Mas não tem lugar para começar senão no começo. Não tem lugar para começar. E as histórias que a gente vai contar no futuro, se a gente começa do começo e começa feio, começa mal, passa umas vergonhas, são muito mais interessantes do que aquelas histórias que a gente gostaria de contar, que a gente começou e já era muito bom. Exato, perfeito. É uma narrativa tão sem graça, sabe? Não, eu sempre fui bom me comunicar. Então, eu sempre tive facilidades para conduzir podcasts, e aí eu tinha os equipamentos. Que historinha mais ou menos, entendeu? Não é muito mais legal você falar sobre como você gravava na pandemia, na sua casa, gravava as chamadas e publicava, e depois você comprou um microfone, e aí você chamou um convidado que mudou sua perspectiva e que chamou atenção, e aí você teve uma sacada sobre como conduzir, assim que você foi construindo, crescendo, crescendo, crescendo. Essa é uma narrativa muito mais robusta, muito mais interessante, muito mais inspiradora do que aquela que a gente gostaria de contar, porque a gente simplesmente não quer admitir que a gente viveu os tropeços dos começos, mas não tem outro lugar para começar senão de onde a gente está. E isso eu aprendi falando sobre empreendimento, sobre trabalho, principalmente. Erre rápido. Quanto antes você conseguir passar suas vergonhas, dar seus tropeços, fazer seus stories ruins, seus textos lixo e seus podcasts feios, melhor. Porque mais rápido você vai chegar lá no ponto em que você vai fazer isso bem. Sabe o que acontece? A gente entra nessa pira de fazer tudo quando a gente tiver as condições perfeitas. Vamos falar sobre as condições perfeitas que tem como antecipar. Você compra um baita microfone, que ele parece um gato pendurado. Você compra uma super câmera, você abre um estúdio, você tem todos os aparatos para fazer, mas você não tem experiência para conduzir. A frustração é muito maior se você investe tudo que você tem numa estrutura faraônica, mas o que é mais importante de ter para fazer um podcast, vamos usar esse exemplo, de sucesso, a única forma de você obter é começando e errando e fazendo feio para todo mundo ver. Tem que publicar, não adianta você gravar um podcast para guardar no seu bolso, porque você precisa ver, a gente está falando de audiência, é um podcast, é um Instagram, é o quê? É um canal no YouTube. Você só vai saber os resultados quando você começar a colocar lá e ver como as pessoas vão retornar para você. Exato, perfeito. Se eu tivesse guardado esses textos que eu escrevi, que nem eu lembrava, como é que eu ia saber que eles fizeram sentido para alguém? Tem anos que eu postei isso que você falou. Tem anos, tem muito tempo. Quantas curtidas teve? 2, 3? É o tipo de coisa que você olha e pensa que você fracassou, mas aquilo fez diferença na vida de alguém. A gente tem que ficar atento para perceber esse tipo de retorno que não fala para o nosso ego. E a gente precisa começar. Isso assim que você está falando é impecável, assim, o início, né? É mais assim, eu acho que a gente tem um apreço muito grande, assim, por querer a aprovação do próximo também. E óbvio, a gente vive em sociedade, isso vai ser importante, a gente gosta dessas respostas, né? Eu faço porque alguém ouve, porque alguém lê, mas eu não posso fazer só porque alguém vai me dar esse retorno, né? É justamente sobre isso, essa vontade nossa de aceitação, às vezes impede a gente de progredir em algumas coisas, assim, de querer muito ser amado, né? Isso vai, assim, muito de ser muito especial e tudo, e de querer fazer tudo assim, é um ego mesmo, uma soberba nossa, assim, que a gente tem de, meu Deus, eu tenho que ser bom nisso aqui, já no princípio, isso aí que você falou é fantástico, só que isso impede a gente de fazer muitas outras coisas, né, então assim, eu lembro que quando eu comecei o podcast, aí foi muito engraçado, que eu falei, como que eu vou começar? Aí pesquisei, fiz umas pesquisas, umas buscas, assim, aí chegou lá na página que eu precisava, que é hoje a plataforma que eu subo, né? E aí ela encaminhava para vários outros lugares, falei, perfeito. Nem pensei muito, foi assim, num clique eu cliquei, comecei a gravar e obviamente ficou horroroso, certamente. Provavelmente alguns áudios ainda saem horrorosos, isso acontece. Mas a minha ideia é nunca parar de fazer, porque até o momento que eu veja sentido, né? Não parar de fazer, porque isso me diz sobre muito a minha constância, sobre o meu foco, sobre os meus objetivos de me comunicar, de compartilhar. E é justamente isso, assim, que você tá falando, sabe? Assim, mesmo que escutem 2, 3 ou 4, 5, 6, o importante é o que a gente faz com o nosso começo,
né? Começar é importante. Eu achei maravilhoso. Mais coisas que você deve escrever por aí no Instagram. Mas assim, me conta assim, como é a sua relação, né? Voltando no tema do trabalho, Rebeca, me conta como que tá para você assim hoje esse tema do trabalho e aí sobre as pausas que você anda fazendo. E principalmente assim, como que você lida com essas pausas hoje em dia, assim, no seu momento de descanso? Você tem esse momento consciente? Como que é para você, assim, de você, eu preciso descansar sem pensar no trabalho? Você sente isso ou você só relaxa? Como que é? Eu tenho até um post-it aqui que eu colei na minha mesa de uma conversa muito marcante que eu tive com o meu mentor semana passada. Ele falou comigo, às vezes, Rebeca, disciplina é saber quando parar de forçar. De onde que veio essa conversa? Eu postei sobre isso uns dias atrás também no Instagram. O diálogo que a maioria das pessoas precisa é em direção à força, à construção da disciplina, ao controlar a vontade, ao se restringir. Porque a maioria das pessoas está muito pro outro lado do espectro, de fazer só o que quer, de não fazer o que não quer, se deixar levar, de viver o hoje, todas essas tendências que direcionam para um buraco de Sim, frustração e de vazio. E aí, a gente vai se habituando a esses diálogos de forçar, de construir, de se disciplinar, de se restringir, e alguns de nós vão muito para lá nesse espectro, vão muito para o outro extremo. É o meu caso. Quando ele falou sobre isso, ele usou o exemplo de um atleta. Para a maioria das pessoas que são sedentárias, por exemplo, você começar a treinar, você começar a fazer força na academia, você começar a acordar cedo para comparecer, fazer dieta, é um exercício de disciplina. Mas para uma pessoa que já é atleta ou que está muito habituada e tem uma lesão, por exemplo, o corpo está desgastado, parar um pouco para se recuperar, aí sim é um exercício de disciplina, porque o natural, o movimento a que essa pessoa está tendendo é de forçar, 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 forçar. A gente cria esse hábito, a gente cria essa envergadura. E chega uma hora que parar, a hora de parar é exatamente onde a gente precisa colocar o máximo da nossa disciplina. Com o trabalho, para mim e para muitas outras pessoas que eu sei que já estão muito envolvidas nessa linha, é esse o caso. Hoje, para mim, parar e descansar é um exercício da disciplina. é disciplina. Eu preciso me disciplinar para conseguir parar. Não é porque o trabalho me dê prazer. Não é isso. Mas é porque é um movimento em que eu estou programada a continuar fazendo. Então, parar é um movimento de disciplina e é algo que me ajuda muito a conseguir articular e conciliar o trabalho e o que não é trabalho é também entender que a minha presença, a minha atenção são demandadas em outras áreas, outras instâncias da vida que são tão importantes quanto até mais importantes do que o trabalho. Eu não tenho que estar trabalhando o tempo inteiro. Preciso cuidar da minha casa, por exemplo. Sim. É a minha missão, cuidar dessa casa, fazer comida, cuidar de quem vive comigo, estar bem, estar presente para poder cuidar dos meus. Perfeito, exato. Excelente. E assim, eu tô ouvindo você falando e tô me lembrando de uma fala que eu ouvi, até porque a gente acha que tudo tem que ser remunerado às vezes, assim. É importante que as coisas, né, da nossa vida, igual você tá falando, o trabalho é uma fatia importante da nossa vida, muito importante. Mas aí eu tava lembrando dessa fala, até durante o que você estava contando, que a gente às vezes, assim, quer que tudo tenha um retorno. Muitas vezes, assim, a gente trabalha porque acha que tudo vai ter um retorno. A gente não faz muita coisa, assim, sem que tenha retorno. E aí, nessa fala que eu ouvi, umas semanas atrás, essa pessoa estava contando justamente, assim, que o adulto criou o hobby porque ele não pode chamar de brincar. Então, a gente inventou, né, essa palavra, assim, hobby, porque a gente quer brincar, a gente quer fazer as coisas sem que tenha retorno, só para aprender, só para ter uma graça, assim, pra gente. Você vai fazer uma aula de costura só por hobby, você vai fazer uma aula de pintura só por hobby, ou cantar, mesmo que seja mal fazer ainda. Você tem alguma coisa assim na sua vida que te leva, tipo, a ser o seu hobby? Vou chamar assim o seu hobby, que é esse momento de pausa ou de aprendizado seu, sem que tenha retorno, mesmo que seja nada a ver com você, mas só de aprendizado, assim, pra você. Tem alguma coisa que você faz, assim? É difícil falar que não tem retorno, mas não é visando o retorno que eu faço. Entendi. Esporte e atividade física, com Ótimo. certeza. É ali que eu me recoloco no eixo. Cuidado Excelente. com a casa e leitura. Cuidado com a casa?
Cuidar de Excelente, cozinhar, limpar, arrumar, excelente. fazer ficar bonito e cheiroso, Ai, só porque amo. sim. Perfeito, perfeito. Eu amo isso, isso é muito bom. Não é que não tem um retorno, né, assim, mas assim, efetivamente, eu digo dinheiro ou coisas assim materiais, mas vai ter assim outros retornos para você, que seja mental, emocional, né, ali a casa limpa, por exemplo, coisas da organização do dia a dia. Eu acho importante isso, porque eu tenho pensado muito sobre isso, né? A gente fica visando muito, tem hora que a gente vira muito adulto e muito automático, que é aquilo que você estava falando, né, de entrar num piloto automático, que é quase burro mesmo, não é nada consciente de nada, assim, é burro. Então, assim, eu acho interessante a gente pensar no momento da pausa, igual justamente estava te contando, assim, a pausa, ela foi muito importante, assim, porque agora que eu estou começando a entender como que é importante a gente pisar no freio, como que é necessário, assim. A academia, para mim, tem sido muito disso, né? O exercício físico, a igreja, por exemplo, é o momento que eu piso no freio e falo, gente, é só aqui, é isso aqui, o agora tá aqui. Então é o momento assim de pisar no freio, né? E como que essas coisas são importantes. E se a gente só pensa em uma das frentes da nossa vida, a gente quase que não percebe essas coisas acontecendo, né? Assim, aí uma pergunta que eu tenho para te fazer, assim, nos momentos que você estava acelerado assim com o trabalho, né? Que é esse ponto importante assim, da sua história. Nos momentos que você estava, como que você era nas outras instâncias da sua vida, assim, nas outras áreas, relacionamento, vida espiritual, como que era para você? Como que você estava nas outras áreas da sua vida? Ausente e diminuída. Ausente e diminuída. Infelizmente, se o trabalho consome muito mais do que retorna, sobra pouco para as outras áreas. Seja de forma consciente, porque a gente decidiu que é isso que a gente quer ter sucesso financeiro, nós vamos atropelar todos os obstáculos para chegar lá, ou seja, porque a gente está preso nesse loop de fazer, fazer, fazer e pensar pouco e acaba não sobrando nada para as outras áreas da nossa vida. Uhum. O que aconteceu comigo foi que eu cheguei num ponto que o trabalho estava me consumindo. Consumir é a palavra, ela diz algo. Você vai consumindo, 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 não vai restando, não vai restando, não vai restando. Então faltava nos relacionamentos, faltava no treino, faltava no sono, faltava nas amizades, faltava no descanso, porque estava tudo indo para lá. Isso não significa que o trabalho estava trazendo retorno. Para mim, o grande despertar foi esse, foi entender que a forma como eu estava trabalhando não estava funcionando nem para o próprio trabalho. Eu cheguei num ponto de tanto desgaste, de tanto despropósito na forma que eu estava trabalhando, que era excessiva, intensa e sem parar, que eu entendi por A mais B que a única forma de mudar esse caminho seria parar para poder me recuperar por um tempo e enxergar as coisas com mais clareza. Essas pausas, seja pensando no trabalho, seja pensando na forma de conduzir a vida, são os momentos de digestão. A gente não pode só comer, a gente precisa digerir. Então, se a Sim. gente está o tempo inteiro se mexendo, correndo atrás, consumindo informação, estudando, e a gente não para digerir, para colocar essas informações e esses processos nos devidos lugares, a gente vai operar como uma engrenagem. Engrenagem só anda em círculo. Ela mantém as coisas girando. Essas coisas começam a girar com uma direção que não faz o menor sentido, Você vai elas pra... continuam até que a gente pare e recoloque as coisas no lugar. Excelente, não, perfeito. E assim, como que é necessário, né, a gente fazer dessas pausas algo que seja útil, né, para as nossas vidas, assim. Eu ando pensando muito nisso, assim, eu sou uma pessoa muito acelerada, né, tudo que você está falando, assim, sou uma pessoa muito acelerada. E esse ano, eu até hoje falo muito sobre isso no Instagram, que eu criei, decidi criar uma rotina que seja mais saudável, mais coerente, né, mais consistente. Muitas vezes sai tudo errado, sai tudo do jeito que eu planejei, isso acontece, porque é assim, é a vida, a gente tem que lidar com esses imprevistos, mas assim, eu percebi assim, nisso, né, que você está contando, como que eu andava correndo, como que era tudo acelerado, de um modo assim, acelerado, acelerado e inconsciente, assim, sabe? A ponto da pessoa falar comigo, eu não ouvia o que a pessoa falou, de eu perguntar alguma coisa e não ouvir a resposta, ou talvez não esperar a resposta. E aí, às vezes, quando isso acontece, ainda acontece, né? Porque é um pouco da minha personalidade também, e aí eu tento me colocar na consciência de que aquilo está ocorrendo. Esses dias eu estava na padaria e tinha uma senhora muito querida que queria muito conversar comigo. E aí ela estava trabalhando, né? Ela trabalhava nessa padaria e eu parei e ela me deu um abraço, a gente bateu um papo, mas eu fiquei preocupada, né? Ela, como estava trabalhando, eu fiquei preocupada de atrapalhar. Mas não tinha nenhum cliente ali.
Então, a minha preocupação, se ela estava disponível para conversar, eu também estava naquela hora, né? E eu vi que o meu corpo estava assim, sempre dando um passo para ir embora, sabe? E ela continuava falando. E eu sempre acelerado, nunca presente ali. Eu falei, não, gente, ela quer falar, eu preciso ouvir, preciso estar aqui agora. Né? E nesse mínimo detalhe, nisso que você está falando, é assim, diminuída, né, e assim, ausente, extremamente, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, e é o que a gente fala muito aqui no podcast, Rebeca, justamente sobre essa falta de ausência, às vezes, que a gente tem, assim, né, essa ausência, né, que a gente tem na vida, melhor dizendo, que é de não perceber as coisas acontecendo, assim, como que a gente perde da vida, né, uma criança que tá crescendo do seu lado, um cachorro que faz alguma coisa engraçada, um passeio que você deu com alguém, alguma coisa que alguém falou que você não conseguiu perceber, porque você tá cansado demais para perceber. Né? Isso, é horrível isso, assim. Eu lembro que eu fiz um mochilão um tempo atrás, e aí nesse mochilão eu lembro que alguns pontos ficaram soltos, porque eu não estava presente o suficiente para ouvir. E eu não me lembro que aquela pessoa falou. Isso hoje eu já superei essa frustração, mas num tempo gerou uma frustração em mim. Eu falei, onde que eu estava que eu não ouvi o que essa pessoa falou? Eu não me lembro o que ela me contou. Né? Eu lembro da pergunta que eu fiz, mas eu não me lembro o que ela me disse. Então, assim, eu acho que essa a gente se fechar, né, e ficar só ali buscando, e nunca tá presente, consciente o suficiente, né, a gente realmente perde muito da vida. E aí, assim, uma coisa que eu gostei demais, você falou que é justamente, né, as duas palavras que você usou. Diminuída e ausente, né? E assim, me conta, assim, como que você tá hoje com a sua vida, assim, com as frentes da sua vida? Como que você vê as frentes da sua vida? Esse, especificamente, é o momento mais importante no sentido de assumir as rédeas da minha vida que eu já vivi, porque eu não estive tão consciente. Eu reconheço esse momento especificamente como o timing de eu decidir para onde minha vida vai. Foi a abertura de olhos e foi uma decisão de realmente mudar a direção em que eu estava indo, em vez de só continuar indo, seja lá para onde fosse. Qual é a pergunta? Hã? Qual foi? Qual foi a pergunta? A pergunta foi essa mesmo, como que você vê as frentes da sua vida? Assim, justamente assim, como que você enxerga? E aí você me contou sobre essa consciência, né? Mas como que você tá, assim, como que você se sente consciente em todas as áreas? Como que é pra você, tipo assim, nessas áreas? Você consegue alinhá-las, assim, como que tá? Todas é uma palavra muito forte. Todas é muito, né, também. Vamos lá. Eu entendo o seguinte: existem áreas da nossa vida que não tem como a gente, das quais não tem como a gente evadir, não tem como a gente fugir. Certo. E cada vida é um selecionar de escolhas. Cada pessoa vai ter as suas prioridades elencadas. E aí é que tá. Chegou o momento de eu decidir o que eu quero da minha vida quando eu chegar ao final dela. O agora e a hora da nossa morte são intimamente conectados. A história que a gente vai contar, ou a consciência que a gente vai ter no nosso leito de morte, são reflexos das escolhas que a gente está fazendo agora. Ou seja, o sucesso lá na frente é resultado de começar tropeçando agora. A história que a gente vai contar quando a gente chegar ao fim da nossa vida é resultado das escolhas e das tomadas conscientes de direção que a gente está assumindo exatamente nesse momento. Então, esse momento específico da minha vida foi quando eu tive a oportunidade de bater num fundo, de entender que se eu continuasse vivendo como eu estava vivendo, porque eu tinha justificativas muito nobres de que eu não consigo fazer de outra forma, de que eu me sinto muito culpada de fazer diferente, de que é só assim que eu sei fazer, e eu me levar para uma história de total frustração no final da vida e uma historinha bem mequetrefe de eu não consegui fazer diferente porque eu sentia muita culpa. Que historinha mais ou menos. Essa virada de fazer as coisas diferentes, de trabalhar de uma forma diferente, de articular diferentes frentes da vida, para mim é o grande ponto da virada de realmente decidir para onde minha vida está indo. Exato. Então, cuidar do trabalho para que ele traga retorno e que ele faça sentido é uma das prioridades. Cuidar da direção da minha vida pessoal e familiar é outra das prioridades. E realmente viver uma vida em que não sobre algo para oferecer, mas que eu construa algo para oferecer às outras pessoas também é uma prioridade. Ou seja, se o trabalho consome tudo e eu for dar para as outras pessoas que passam pelo meu caminho como você, como as pessoas que estão ouvindo, ou as pessoas que vivem comigo dentro da mesma casa, que no caso é meu parceiro, se for dar para essas pessoas só o que sobra é muito pouco. Né? Então, as prioridades da vida que a gente elenca não podem viver de sobras, porque senão elas vão sucumbir.
E aí é uma pergunta que só você pode responder. Quais são as suas prioridades? Não podem ser todas. Não O que pode. você quer na sua vida? Quero isso, isso e isso. Alguma coisa vai ficar rejeitada conscientemente, porque aquilo não faz sentido para você, porque aquilo você não quer para sua vida, ou porque não cabe dentro da sua lista de prioridades. Excelente, perfeito. E Mas o assim, mais importante é fazer uma escolha consciente, entendeu? Não é passar a vida sentindo que você queria ter uma família e um relacionamento e continuar só trabalhando, para depois chegar no final e não entender o que aconteceu. Porque você não conseguiu constituir uma família, porque você fez 45 anos e não consegue ter filhos, porque obviamente a janela fechou, mas você só estava ralando e não tinha tempo para conhecer ninguém, você está entendendo? perfeitamente, é isso mesmo. E assim, aí você estava me contando sobre a questão da prioridade, assim, eu acho que é difícil às vezes, aí a gente entra naquela questão da culpa, né, de ter que atropelar a culpa às vezes para poder entrar, assim, descobrir quais são as prioridades da nossa vida, porque senão a gente meio que se perde em tantos afazeres e não sabe definir bem. Tem até um episódio aqui falando justamente sobre as prioridades. É difícil às vezes, né? Você enfrentou isso, assim, de nesse momento que você está consciente de sentir um pouco de culpa, de deixar algo de lado, de definir as suas prioridades. Como que tem sido para vocês? Um processo de muitas culpas. Mas é um exercício de a gente se obrigar a olhar para as coisas com honestidade. Concordo. Um exemplo. Se a gente se propõe a um processo de amadurecimento e de entender o que é realmente que faz sentido para nossa vida, é muito provável que a gente vá mudar. Que a gente vai deixar ideias para trás, formas de viver para trás, estilos de vida para trás, discursos para trás, e com isso algumas pessoas também vão ficar para trás, porque elas faziam sentido com a persona que a gente já foi, mas não com a pessoa que a gente é agora. E às vezes esse processo gera culpa para muita gente. Às vezes a gente acha que a gente tem que continuar arrastando as pessoas Junto com a que não gente. fazem mais sentido com a nova vida que a gente tem agora. Gera culpa para quem tem que deixar para trás, mas você tem que entender por que essas pessoas ficaram para trás, por que esses hábitos ficaram para trás, por que esses projetos foram abandonados, se for o caso. Justamente porque essa mudança é necessária, é como se fosse assim, um alinhamento, não de todas, que igual você falou, todas é muita coisa, mas assim, da vida mesmo, das áreas da vida, assim, que precisam ser alinhadas, e não é um processo fácil, né, assim, é difícil a gente compreender, mas eu adorei isso que você falou, assim, honestidade, é difícil a gente às vezes ser honesto para tomar algumas decisões, né, assim, de ser claro. Você acha que você prioriza primeiro você você consegue assim priorizar você nessas decisões assim com honestidade? Ou você pensa mais no outro? Como que você faz isso assim? Você consegue falar pra gente? Pergunta difícil. Difícil, né? É difícil. Porque, na verdade, esse é um assunto muito escorregadio, né? A gente está falando de priorizar você ou priorizar o outro, se a gente fala disso de forma muito simplista, a gente pode passar a imagem errada. O que é priorizar o outro? A gente está falando de abrir mão de si para agradar as pessoas e atender as expectativas que várias pessoas têm sobre a gente. É a gente falar que está fazendo isso porque, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas nos aprovem e gostem da gente. Ou priorizar o outro é entender, por exemplo, que eu não vivo para mim. Eu estou no mundo com uma função. Exato. O meu valor aqui no mundo não é só satisfazer as minhas expectativas, os meus desejos, os meus projetos. Eu vivo pela minha família, eu vivo por minha esposa, eu vivo pelos meus filhos. Eu vivo por um ideal. É muito diferente. Então é difícil responder essa pergunta. Exato. Porque a gente acaba que a gente esbarra nos outros, né? A gente vai, mesmo a gente se priorizando, vai fazer parte das nossas prioridades outras pessoas, outras coisas, outras Tem que situações. fazer. Tem que fazer. E é isso, assim, se a gente não tá no mundo para ser útil para alguém, a gente não serve para nada. Para mim, eu tenho essa noção, assim, de que se a gente não faz nada para servir ou não serve, assim, não seja útil, né, para alguém, ou não dá para ser só para mim. Não dá para ser uma caminhada só egoísta, só para mim. Né? Mas eu digo muito no sentido, assim, de às vezes tomar decisões que outras pessoas vão discordar mesmo, sabe? Assim, isso, assim, a gente precisa ser honesto, né? Eu acho que dói um pouco, mas entra muito naquilo que você falou. A minha necessidade, às vezes, de ser amado, de ser aceito. Então, eu acabo esbarrando assim, será que o outro vai achar legal? Será que o outro, sabe, nessas aprovações, né? Que aí a gente não tá sendo honesto com a gente. Eu acho que a minha pergunta foi mais nesse sentido, sabe? Nessa linha. E aí, como que você lida com
com essa aprovação ou aceitação, ou para você não faz diferença? Como que é? Não posso falar que não faz diferença, estaria mentindo. Mas o que você fala sobre me priorizar, eu entendo que a resposta seria sim, quando eu digo que o que eu tenho buscado fazer é ser coerente com a minha verdade. E às vezes ser coerente com a minha verdade é descobri-la, às vezes é construí-la, às vezes é corrigi-la. Nesse processo, a gente ganha algumas pessoas, a gente perde outras. Concordo. Mas em todos os processos, a gente ganha algumas pessoas e perde outras, a gente ganha algumas coisas e perde outras. Agora, tem uma diferença entre a gente sair se deixando levar pela vida ou a gente adquirir e perder como resultado das nossas escolhas conscientes. Então, desagradar as pessoas é algo que eu já estou acostumada a fazer. Faz parte de ter um posicionamento firme e claro. E faz parte de ser uma pessoa que erra e se equivoca ocasionalmente. Perfeito. Se a gente for viver tentando agradar os outros, não pelo bem deles, mas pelo nosso desejo de aprovação, a gente vai ficar sempre preso em uma vida infantilizada. Exato. Porque para que a gente gere prosperidade, para que a gente sirva os outros, para que a gente seja coerente com a nossa própria verdade, a gente precisa entender por A mais B que a gente vai desagradar as pessoas por algum motivo. Viver tentando agradar também não é sustentável. Chega uma hora que você desagrada. Exatamente, não tem como, né, encontrar um meio termo aí. Chega um momento que você vai desagradar. Faz todo sentido. E por que você está desagradando as pessoas? Também é uma pergunta importante. Geralmente as pessoas vão te detestar e te odiar, te detestar e te amar pelos mesmos motivos, se você tem um posicionamento firme. Exatamente, assim, não tem como, exatamente, pelos mesmos motivos, porque você tem posicionamento firme, exato. Isso, assim, eu acho que a palavra perfeita, assim, é buscar uma honestidade mesmo, uma coerência, né, seria essa, assim, a palavra mais adequada, que eu acho que é o mais necessário, assim, pra gente poder ter uma caminhada de acordo com o que a gente está buscando, assim, com o crescimento, com o aprendizado, coerente, tanto com seus erros quanto com seus acertos, é assumir isso, né, assim. Eu tô simplesmente assim, por mim eu ficava 4 horas aqui só com você, ouvindo você, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria que você, assim, falasse que as pessoas, né, para as pessoas te seguirem lá no Instagram, deixa aí seu Instagram. Eu igual te contei, a gente tava batendo um papo aqui no início, né, e é justamente esse, assim, eu vejo coisas nos seus stories que eu fico assim, gente, isso aqui, esse termo maravilhoso, coisas que eu não tinha lido em lugar nenhum antes, assim, então eu acho muito, muito legal as coisas que você posta lá, então eu quero que as pessoas conheçam, né, as coisas que você fala sobre a sua vida lá, os aprendizados que você tem. Deixa aí seu Instagram para as pessoas te seguirem. Conta aí. Meu Instagram é @seabrarebeca, Seabra com S, Rebeca com 2C. Eu tô lá praticamente todo dia compartilhando alguns pensamentos e algumas propostas úteis, algumas que irritam muita gente, mas que eu tenho certeza que elas têm um propósito de tornar quem acompanha mais forte e mais presente na própria vida. Isso, perfeito, perfeito. Eu vou deixar aqui também na descrição, tanto do vídeo, né, quanto da descrição do episódio de hoje. Mas estou muito contente de você ter aceitado o convite, muito, muito, muito contente. E assim, vou convidar novamente, aí você vê aí como vai ser na rotina, mas assim, estou muito contente. Acho que é um episódio muito necessário, assim, para as pessoas, porque a gente precisa se fazer mais presente, sabe, assim, mais ouvinte também das coisas, não só fazer tudo no piloto automático, né, como se nada tivesse acontecendo e a gente só fosse seguir a vida, né? Então, assim, maravilhoso, achei muito especial ouvir você falar hoje. Queria que você deixasse uma palavra aí de finalização para os nossos ouvintes. Para vocês, se vocês têm que guardar uma passagem desse podcast, eu diria uma frase do Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco que escreveu um livro maravilhoso dentro do campo de concentração. Chama Em Busca de Sentido, o livro. Ele diz: se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. Se a situação não puder ser transformada, transforme-se. Perfeito. Perfeito. É isso. Não temos nada mais para dizer. Pessoal, se esse episódio fez sentido para você, assim como fez pra gente, né, de estar aqui fazendo ele hoje, vocês deixem aqui nos comentários pra gente, mandem mensagem pra Rebeca também, contem pra ela como que foi esse episódio. Vou ficar feliz também de ouvir, né, como que foi o episódio para vocês. E é isso. A gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Rebeca, pela sua presença também. Obrigada a você. Até a próxima. Excelente.